Será que existem realmente anjos e demônios? Quem são os seres a que chamamos de anjos e de demônios? Vamos juntos hoje estudar o Livro dos Espíritos, o segundo livro do Livro dos Espíritos, o capítulo 1, que trata do assunto anjos e demônios. Eu convido a nossa companheira Vilma para apresentar a vocês a primeira questão que nós vamos debater hoje, a questão 128. Então, na questão 128, Kardec pergunta a respeito dos anjos, arcanjos, serafins, e ele pergunta se eles formam uma categoria especial da natureza diferente dos outros espíritos. E os espíritos respondem: não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, na realidade, nós fomos todos criados iguais. O patamar da criação foi o mesmo. Criou todos os espíritos simples e ignorantes. Aqueles que já se encontram na qualidade de anjos, arcanjos, são espíritos que já atingiram uma elevação moral e já estão na condições de espíritos puros, mas já passaram pelas mesmas dificuldades que nós. Se nós pegarmos a memória de um desses espíritos chamados anjos e regredirmos, nós vamos ver que na caminhada desse espírito teve dificuldades parecidas com a que vivemos hoje. Também erraram, também se enganaram, também se equivocaram, recomeçaram e finalmente aprenderam a amar. Então, se tornaram anjos, se tornaram espíritos puros, que é o nosso destino também, que todos nós estamos fadados a virarmos, a chegarmos na escala da evolução do espírito puros. Porque Jesus sempre nos falou, né? Nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Então, é o caminho que nós estamos aqui, nessa encarnação e com outras que virão, até chegarmos a essa condição. Convido a Cássia para comentar a questão 129. Fala sobre se os anjos hão percorrido todos os graus de escala. Os anjos, eles percorreram todos os graus, mas uns aceitaram sem murmurar suas missões e chegaram depressa. Outros, eles gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Os processos de despertar das criaturas de Deus são diversas, em variadas oportunidades. Mas devemos saber que todos eles nos levam à perfeição. Nós podemos comparar a linha evolutiva dos espíritos com as vidas humanas. As diferenças são enormes entre os seres humanos. Essas diferenças, elas partem da maturidade, que nunca é igual. E tem a ver com o tempo de vida, inclusive, de cada ser. Os espíritos, igualmente, eles também são assim. Eles se diferenciam pelo tempo. Convido agora a irmã Miriam para comentar a questão 130. Na questão 130, é uma interrogação por que os povos acreditavam que os seres superiores sempre existiram. Acontece que, até bem pouco tempo atrás, a gente pensava que só existia o nosso universo e que só havia habitantes no nosso planeta, no nosso mundinho, na nossa Terra. Mas, com o estudo da doutrina espírita, nós acabamos aprendendo que não, que existem muitos outros universos, mas um único Deus, um único ser superior, que é o criador de tudo. Então, os espíritos já existiam antes mesmo da Terra existir. E esses espíritos foram evoluindo com o passar dos milênios até que chegaram à qualidade de anjos, de espíritos superiores.
Aí, quando chegou para nós achamos assim que eles sempre existiram como seres superiores, mas não, eles são resultado da evolução. Assim como nós também um dia poderemos chegar a ser anjos. Então, tudo é questão de aprimoramento, de a gente melhorar, procurar sempre evoluir e a cada dia ser melhor que no dia anterior, para podermos um dia sermos espíritos puros. Agora eu passo para a Ariete para falar para nós o que trata a questão 131. Na questão 131, Kardec formulou a seguinte pergunta aos espíritos. Os espíritos, se há demônios no sentido que se dá a palavra. E os espíritos, eles nos afirmam que é errada a ideia de que Deus criou os demônios, pois Deus é Pai, soberanamente justo e bom, e ele não iria dar condições tão sofredoras a uns de seus filhos, condenando-os a sofrimentos eternos, né, a devotamento eterno ao mal, enquanto que outros ele presentearia como só com coisas boas, né, com uma facilidade, enfim, com a felicidade. Deus também não criou anjos, pois os espíritos, eles nos ensinam que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que a evolução se dá por mérito de cada um. Cada um precisa, né, atender ao chamado, atender às mudanças necessárias para que a evolução ocorra e um dia, então, possa se chegar a ser um anjo ou ser um espírito superior. E esses espíritos superiores, esses seres que chamamos de anjo, eles já galgaram um longo percurso resolvendo, fazendo a sua evolução para que eles estejam hoje, né, como anjos. Então, eles já viveram como nós, passando por muitas provações e dificuldades. Só assim como foi dito pelas outras colegas, né, eles não ficaram lamentando as dificuldades pelas quais passaram e mais rapidamente, né, atingiram, então, os patamares superiores. Os demônios, eles devem ser entendidos como espíritos imperfeitos, malfazejos, que se encontram num estado transitório e eles um dia vão chegar a serem espíritos elevados também. Esse é o objetivo de todos nós. Então, com esse objetivo, todos nós um dia vamos chegar lá também. Um dia também vamos, através das provas que vamos passar, nos tornarmos espíritos evoluídos. E isso também vai acontecer com esses seres que a gente chama de demônios. Na verdade, eles são seres, são espíritos imperfeitos e que um dia chegarão, então, à evolução, assim como os anjos. Satanás, como fala também, como a gente usa esse termo, ele é a personificação do mal. Ele é uma expressão que os homens criaram, uma forma alegórica, né, porque ele é tido como aquele ser que está sempre desafiando Deus, aquele ser que está em eterna contradição com Deus. E isso, na verdade, não ocorre. Não existe um espírito que eternamente vai estar contrariando Deus. Anjos e os espíritos puros, então, eles são representados como figuras radiosas, né, com asas brancas, que é o símbolo da pureza. E Satanás é representado geralmente com chifres, garras, atributos de animalidade que representam as paixões inferiores, das quais os anjos já não têm mais. Né? Os anjos já não têm essas paixões inferiores, ódios, ressentimentos, assim como nós ainda detemos. Eu convido então vocês nesse momento a curtirem os nossos vídeos, a compartilharem os nossos vídeos para que eles possam chegar ao maior número de pessoas. E convido também que na próxima semana estejam junto conosco, né, onde nós vamos fazer o estudo da encarnação dos espíritos. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, dessas questões que tratam no Livro dos Espíritos. E convidamos a todos, então,
para que semana que vem estejam novamente aqui conosco. E até breve, meus irmãos.